Estamos iniciando agora o segundo bloco da entrevista do nosso programa, que hoje recebe a juíza aposentada do TRT do Rio Grande do Sul, Carmen Camino, que está abordando o tema o resgate do direito do trabalho. Juíza Carmen, a CLT tem essa denominação, consolidação das leis do trabalho. Ela não é um código do trabalho? Ela tem características de um código, né? Não se poderia dizer que tecnicamente ela é um código porque ela não tem a rigidez dos códigos. Mas a consolidação das leis do trabalho, ela tem uma história interessante. Ela surge num momento em que já existia uma legislação trabalhista no Brasil significativa, desde a década de 30. Certo. Ela incorpora esta legislação toda, mas ela cria direitos também, né? Ela cria capítulos regulamentadores de aspectos do trabalho que não estavam na legislação que ela consolidou. Além disso, a consolidação das leis do trabalho, ela tem um conjunto de cláusulas introdutórias que são verdadeiras normas de sobredireito e que estabelecem diretrizes que deverão ser observadas na interpretação e na aplicação da legislação que ela consolida. Se fala muito em cláusulas gerais hoje no Código Civil. A CLT já tem um conjunto de cláusulas gerais desde a década de 40. Por exemplo, quando ela diz que a alteração da estrutura jurídica ou da titularidade da empresa não afeta direitos adquiridos dos trabalhadores. Esta é uma cláusula aberta, ela não tem nenhuma norma no sentido de estabelecer um comportamento, ela estabelece uma diretriz. Certo. E esta cláusula, ela deve informar depois, lá no contrato individual de trabalho, como é que nós vamos interpretar o artigo 448, que trata especificamente da sucessão de empregadores no contrato individual de trabalho. Então, ela tem um perfil de código. Certo. E ela é uma experiência legislativa pioneira, porque ela consolida uma legislação que, por ser incompatível na época com os princípios que pautavam o direito comum, principalmente o dogma da autonomia da vontade, ela acabou criando um corpo legislativo com um perfil muito definido e com peculiaridades que na época eram absolutamente novas. Então, sem dúvida nenhuma, ela foi um avanço nesse aspecto e ela trouxe uma organização de uma legislação tipicamente social. Juíza Carmen, os críticos da CLT, que não se conformam com o que ela ainda tem de contemporâneo, de positivo, de atual, fazem uma crítica recorrente sobre as origens. Ela remontaria ao fascismo italiano, à Carta del Lavoro. Isso tem alguma procedência ou é uma falácia? Não tem procedência nenhuma. Inclusive o doutor Arnaldo Susequim, que nos honra ainda com a sua presença lúcida, né, com seus lá vão 90 anos de idade, ele foi um dos integrantes da comissão que elaborou a consolidação das leis do trabalho, e ele tem, ultimamente, de forma recorrente e incisiva, tentado esclarecer esse equívoco que, por repetição, a própria doutrina brasileira, né, repete, sem nenhum rigor científico, vamos dizer assim. A legislação do trabalho, é verdade que nós tivemos um período histórico onde ela foi assimilada pelo Estado e isto ficou entre as duas guerras, isto é verdadeiro, quer dizer, há uma coincidência histórica com a estatização das normas trabalhistas, mas o que está na legislação do trabalho hoje não foi invenção de governos nazistas ou fascistas, foi uma conquista dos trabalhadores. Os institutos que estão na legislação hoje foram obtidos na negociação direta no chão da fábrica. Certo. Então, o que o Estado fez foi apenas trazer, né, num momento histórico específico, onde era necessária a recuperação do todo o parque industrial europeu em função da Primeira Guerra. Então, é um momento histórico coincidente, eu diria assim. Né? Mas a legislação trabalhista não é um produto dos Estados autoritários europeus, absolutamente. Ela é a consagração de uma evolução que vem da luta dos trabalhadores. O que nós temos, assim, um certo, né, digamos assim, um certo reflexo de uma visão autoritária sobre as relações de trabalho
é no título que trata das relações coletivas. Certo. Mas isso também retratava uma situação histórica específica e, efetivamente, nesse aspecto, nós precisaríamos uma reforma, sem dúvida nenhuma, estabelecendo normas ou pequenas diretrizes para a organização sindical. Por que eu digo pequenas? Porque, por força do artigo 8º, inciso 1º hoje, a organização sindical ela está no campo dos trabalhadores, os trabalhadores que vão se organizar. Então, há necessidade, efetivamente, de se retirar da CLT aquele conjunto de normas que intervêm fortemente na organização sindical e que criam uma situação de incerteza jurídica hoje no aspecto das relações coletivas. Certo. Pelo disposto no artigo 7º da nossa Constituição Federal, que relaciona direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, pode-se dizer que existe um direito do trabalho ainda não legislado que devesse contemplar os trabalhadores não empregados? E na esteira dessa pergunta, eu pergunto ainda também se é preciso então que a lei contemple esse tipo de trabalho considerado não subordinado? Se a senhora puder, inclusive, dar um exemplo. O artigo 7º, ele não faz referência a empregados, ele faz referência a trabalhadores. Exato. Tá? E fala-se aos empregadores. Não, a meu ver, nós podemos fazer uma interpretação no sentido de que os empregadores ali não são necessariamente os empregadores tradicionais, nessa visão ortodoxa do empregador que dirige e fiscaliza a prestação pessoal de serviços, mas toda e qualquer pessoa que empregue o trabalho de outra em proveito próprio. Certo. E isso não está apenas no campo das relações trabalhistas, vamos dizer assim, em sentido estrito, né, do contrato individual de trabalho como nós conhecemos hoje. E a própria consolidação, a própria Constituição, quando ela elenca todos aqueles direitos nos vários incisos do artigo 7º, sem dúvida nenhuma, ela possibilita que em alguns aspectos ali existam regulamentações infraconstitucionais que abranjam os trabalhadores por conta alheia em geral, como, por exemplo, a proteção contra a automação, os aspectos que envolvem acidente do trabalho, que hoje estão muito vinculados ao empregado e ao empregador e que poderiam também ser estendidos. Quando ela estende ao trabalhador avulso, né, os mesmos direitos do trabalhador com contrato de trabalho permanente, ela fala. O que significa dizer que quando a Constituição fala num contrato de trabalho permanente, ela também admite que existam contratos de trabalho sem este vínculo de permanência, certo, porque senão não se utilizaria ali o permanente. Exato. Então, sem dúvida, os direitos que estão ali, eles são direitos universais, tanto são direitos universais que lá adiante, quando se trata do serviço público, civil, do funcionalismo público, grande parte daqueles direitos que estão no artigo 7º são expressamente estendidos para o servidor público. São direitos da humanidade, são direitos humanos. E direitos humanos não podem ser apenas de empregados no sentido ortodoxo. Certo. Direitos humanos têm que ser estendidos para toda pessoa que viva do seu trabalho. Muito bem, juíza Carmen, nós temos que fazer mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um minuto.